Tudo começou quando Mariana herdou a antiga fazenda de seu avô, uma propriedade esquecida no interior, com cercas caídas e estábulos em ruínas. Entre os moradores locais, corriam histórias de cavalos que desapareciam misteriosamente e de sons estranhos vindos do estábulo principal. No primeiro dia, enquanto explorava a propriedade, Mariana percebeu que os cavalos mais novos que ela pretendia criar demonstravam um comportamento nervoso, olhando fixamente para um canto escuro do estábulo que, à primeira vista, parecia vazio. A madeira rangia, sombras se moviam com o vento, mas às vezes pareciam se mover sozinhas. À noite, enquanto tentava dormir, ouviu cascos leves no telhado, como se alguém estivesse caminhando acima dela, mas quando olhou pela janela, só viu o estábulo abandonado, completamente silencioso. Curiosa e assustada, Mariana decidiu investigar. Ao entrar no estábulo, sentiu um cheiro forte de terra molhada misturado com algo metálico. Um arrepio percorreu sua espinha quando notou pegadas de cascos que não correspondiam a nenhum cavalo que possuía. Um frio súbito tomou conta do ambiente e ela teve a sensação de que estava sendo observada. De repente, ouviu um relincho baixo, estranho, quase humano, vindo do fundo do estábulo. Mariana se aproximou lentamente e percebeu um cavalo negro, encostado em uma viga quebrada, olhando fixamente para ela. Mas havia algo de errado. Os olhos do animal refletiam uma luz vermelha intensa e suas sombras se projetavam de forma distorcida pelas paredes, como se movessem por conta própria. Mariana tentou recuar, mas o chão parecia se mover sob seus pés, e as sombras dos cavalos projetadas nas paredes pareciam ganhar forma humana, estendendo braços invisíveis para agarrá-la. O relincho voltou, mais alto, como se o animal chamasse por algo ou alguém, e o ar ficou pesado, quase sufocante. Ela ouviu passos leves, mas nenhum som de cascos no chão, como se algo estivesse flutuando. Cada vez que tentava se aproximar da porta para sair, o estábulo parecia se alongar, os corredores estreitos e sombrios se multiplicando à sua frente, criando um labirinto que parecia sem fim. Mariana percebeu que não estava sozinha. Vozes sussurrantes surgiam do nada, contando histórias de antigos donos do estábulo que haviam desaparecido misteriosamente, deixando seus cavalos para trás. Cada sussurro parecia misturar aviso e ameaça. O cavalo negro agora avançava lentamente na direção dela, sem nunca fazer barulho. O vento dentro do estábulo parecia carregado de murmúrios antigos, e Mariana sentiu mãos invisíveis tocar seus ombros, puxando o ar para mais perto do animal. Cada passo do cavalo ecoava dentro de sua cabeça, um som que parecia martelar em sua mente e em seu coração. A tensão atingiu o ápice quando Mariana, desesperada, conseguiu encontrar uma saída lateral que dava para um pequeno celeiro abandonado. Ao correr, percebeu que os cascos do cavalo a seguiam, mas agora se multiplicavam. Outros cavalos surgiam das sombras, todos negros, com olhos vermelhos, formando uma barreira invisível ao redor dela. Ela percebeu que as sombras se moviam de forma independente e que cada vez que tentava gritar, as palavras saíam distorcidas, como se alguém estivesse sufocando sua voz. Um relincho final fez com que a luz de sua lanterna piscasse e apagasse, mergulhando tudo em completa escuridão. Quando Mariana abriu os olhos, estava novamente no meio do estábulo, sozinha, mas o cheiro forte de ferro e terra ainda persistia. As sombras haviam desaparecido, mas os olhos do cavalo negro ainda brilhavam em algum ponto distante, observando cada movimento seu. Ela tentou fugir, mas percebeu que a fazenda parecia ter se transformado. Cercas que antes estavam quebradas agora a cercavam, e os caminhos pareciam se repetir infinitamente. A sensação de estar presa em um lugar que não obedecia às leis da realidade tornou-se insuportável. Ao amanhecer, os moradores que passavam pela estrada comentavam ter visto uma figura solitária no estábulo, cercada por cavalos negros, todos imóveis, como se fossem parte de um pesadelo vivo, aguardando o próximo visitante desavisado. Tudo começou em uma pequena cidade cercada por campos e trilhas esquecidas, onde moradores antigos evitavam sair à noite. Miguel,
Um jovem curioso, gostava de explorar essas trilhas com seu cavalo branco, sem imaginar que aquela paixão se transformaria em um pesadelo. Numa noite de lua cheia, ele decidiu seguir por uma estrada que, segundo histórias locais, era amaldiçoada. Relatos de cavaleiros misteriosos e desaparecimentos já rondavam o local há décadas. A névoa começou a surgir antes mesmo de ele completar metade do caminho, envolvendo a estrada e tornando cada árvore indistinguível da outra. O som dos cascos ecoava, mas não era apenas o seu cavalo. Havia outro, distante, mas se aproximando rapidamente. Miguel tentou ignorar o barulho, mas percebeu que o outro cavalo não era comum. Seu corpo se confundia com a névoa, tornando-se quase translúcido, e dele surgia uma figura humana, montada, envolta em sombras. O cavaleiro parecia não ter rosto, apenas um espaço vazio iluminado por uma luz espectral. O jovem sentiu um arrepio profundo, mas quando tentou voltar, percebeu que a estrada se estendia de forma impossível, como se o tempo e o espaço estivessem distorcidos. Cada passo de seu cavalo parecia lento, enquanto o cavaleiro da névoa avançava silenciosamente, quase flutuando sobre o solo, mantendo a mesma distância constante. O medo tomou conta de Miguel, e começou a ouvir sussurros vindos do nada, em línguas que não reconhecia, misturando pedidos de ajuda e ameaças veladas. Ele percebeu que cada vez que olhava para trás, o cavaleiro parecia multiplicar-se, como se cada sombra fosse uma cópia espectral pronta para atacá-lo. A névoa tornava impossível distinguir realidade e ilusão. Árvores surgiam e desapareciam, enquanto figuras de cavalos e pessoas caminhavam entre as sombras, observando-o silenciosamente. O jovem sentiu mãos frias tocar seu ombro, mas quando virava-se, não havia nada. Um relincho profundo, quase humano, ecoou pela estrada, aumentando seu desespero. Miguel tentou gritar, mas o som parecia absorvido pela névoa, tornando-se um gemido fraco que não alcançava ninguém. O cavaleiro da névoa avançou, agora acompanhado de outros cavalos fantasmagóricos, todos envoltos em fumaça e sombras, seus olhos brilhando com uma luz vermelha intensa. Cada passo do cavalo fantasma reverberava em sua mente, como se estivesse sendo gravado em seu cérebro, criando uma sensação de que o tempo estava preso e ele não conseguiria mais escapar. A estrada parecia infinita e a névoa agora formava figuras que imitavam pessoas de sua vida, mas distorcidas e silenciosas, estendendo braços que tentavam puxá-lo para o chão. Em pânico, Miguel percebe que a única saída seria atravessar um antigo rio que cruzava a trilha, embora a água estivesse coberta por neblina e cheia de sombras móveis. Ele avançou com seu cavalo, sentindo a água fria penetrar até os ossos. Cada vez que olhava para trás, o cavaleiro da névoa o seguia, agora mais próximo, e outros cavaleiros surgiam das margens, como se fossem parte da névoa. Miguel sentiu a sensação de ser observado não apenas pelo cavaleiro, mas por olhos invisíveis em todos os cantos, sentindo a presença de espíritos presos entre o mundo real e o sobrenatural. Um vento frio atravessou a trilha, trazendo vozes antigas que gritavam seu nome, confundindo a mente e a percepção da realidade. Quando finalmente alcançou o fim da trilha, Miguel acreditou ter escapado. No entanto, ao olhar para trás, a névoa havia desaparecido, mas uma única sombra permaneceu. O cavaleiro da névoa, imóvel, parado na estrada, como se estivesse esperando que ele voltasse. Ele tentou contar a história aos moradores, mas ninguém acreditou, e alguns até o alertaram que aquele cavaleiro havia sido visto por gerações, sempre levando viajantes desavisados para nunca mais voltar. Miguel percebeu que, de alguma forma, algo daquele encontro o acompanhava. Nas noites de lua cheia, ele ainda ouvia o relincho distante, como um aviso de que a presença espectral jamais o abandonaria, e que a trilha da névoa continuaria a chamar novos visitantes, mantendo viva a lenda do cavaleiro que nunca desaparece completamente. Tudo começou quando Lucas, um jovem amante de cavalos, decidiu visitar um antigo aras abandonado nos arredores da cidade. Ele ouvirá histórias sobre o local. Cavalos que ninguém montava há décadas, correndo sozinhos à noite,
e trabalhadores que desapareceram misteriosamente sem deixar rastros. Ao entrar no Aras, Lucas sentiu um cheiro forte de ferrugem misturado com terra úmida, como se os cavalos e os antigos estábulos carregassem memórias de sofrimento. O sol já se punha, e a luz avermelhada tornava cada sombra mais ameaçadora. Entre as árvores, ele notou silhuetas de cavalos imóveis, encarando-o fixamente, como se aguardassem que ele desse o próximo passo. Ao explorar os estábulos, Lucas percebeu que alguns cavalos pareciam vivos, mas não se moviam. Seus olhos brilhavam em vermelho no escuro. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. Cada passo que ele dava ecoava no chão de madeira podre. Mas havia algo mais. Sussurros suaves, como se várias vozes estivessem contando segredos sombrios, avisos de que aquele não era um lugar comum. Um relincho distante soou, mas não veio de nenhum cavalo visível. Ele sentiu que algo o observava de perto, mesmo sem ter contato visual com qualquer presença física. A cada instante, a sensação de perigo aumentava. O Aras parecia se transformar, tornando-se um labirinto que desafiava a lógica. Lucas tentou sair do Aras, mas percebeu que a entrada parecia ter desaparecido. As sombras se moviam de maneira própria, e os cavalos imóveis começaram a se aproximar lentamente, cada passo sem som, criando uma pressão invisível sobre ele. Vozes começaram a se misturar, murmurando seu nome, e ele sentiu mãos invisíveis tocar seus ombros, empurrando-o para o centro do Aras. Um cavalo branco apareceu de repente, maior que qualquer animal normal, com olhos completamente negros. Ao se aproximar, o chão pareceu ceder, e uma névoa espessa surgiu, envolvendo Lucas e ocultando o que estava por vir. Cada respiração parecia impossível, como se o ar fosse sugado por uma força invisível que habitava o Aras há décadas. No auge do medo, Lucas sentiu que algo tentava comunicar-se com ele, uma presença antiga que não falava, mas transmitia imagens de horrores passados, cavalos mortos, pessoas presas entre estábulos e sussurros que diziam: eles nunca vão te deixar sair. O cavalo branco começou a cercá-lo, e outras figuras começaram a surgir entre as sombras, humanas e animais ao mesmo tempo, como se fossem amaldiçoadas. Lucas tentou gritar, mas o som não saía, preso em sua própria garganta. O Aras parecia vivo, cada árvore, cada estaca e cada sombra conspirando para mantê-lo preso naquele lugar entre a realidade e o sobrenatural. Desesperado, Lucas correu, mas percebeu que o Aras não tinha fim. Cada corredor, cada estábulo, parecia se multiplicar, e os cavalos negros surgiam de todos os lados, bloqueando qualquer saída. O relincho agora era constante, acompanhado de passos invisíveis que o perseguiam. Ele tropeçou em algo no chão, e ao olhar, percebeu que eram ossos, misturados a pelo de cavalo e ferragens antigas. O terror tomou conta de sua mente, e ele sentiu como se estivesse sendo devorado pelo próprio espaço, com paredes que se aproximavam e sombras que se estendiam sobre ele, enquanto os olhos vermelhos dos cavalos o observavam sem misericórdia. Quando finalmente o dia começou a clarear, Lucas foi encontrado pelos moradores próximos, em estado de choque, murmurando palavras desconexas sobre cavalos que falavam, sombras vivas e um Aras que o prendeu. No entanto, quando tentaram ir até o Aras, o local havia desaparecido, como se nunca tivesse existido, exceto pelas pegadas de Lucas e pelos rastros de cascos que levavam ao nada. Desde então, os moradores contam que à noite ainda se ouvem relinchos e passos que surgem do nada. Quem se aproxima da região nunca mais retorna da mesma forma, mantendo viva a lenda do Aras maldito, um lugar onde o tempo e a realidade são distorcidos e onde os cavalos observam silenciosamente, esperando por novas vítimas. Tudo começou quando Pedro, um jovem aventureiro e apaixonado por cavalos, comprou uma sela antiga em um leilão de objetos rurais. O vendedor, um homem idoso e nervoso, fez questão de alertá-lo. A sela tinha fama de amaldiçoada, e todos que a utilizaram relatavam sonhos perturbadores e eventos estranhos. Pedro, curioso e cético, decidiu ignorar os avisos. Na primeira noite em que tentou montá-la, ele sentiu um frio intenso percorrer seu corpo,
Uma sensação de ser observado tomou conta dele. Ao olhar ao redor da casa, percebeu sombras se movendo rapidamente, como se tivessem vida própria, mas quando focava, não havia nada. Insistindo em testar a cela, Pedro montou seu cavalo no campo ao entardecer. A princípio, tudo parecia normal, mas então os cascos do cavalo começaram a ecoar de forma estranha, ritmada, como se seguissem outro compasso que só ele ouvia. Uma névoa começou a surgir, envolvendo o cavalo e o próprio Pedro, tornando o ambiente irreal. De repente, ele viu uma figura montada em outro cavalo, envolta em sombras e fumaça, aproximando-se silenciosamente. O corpo da figura parecia distorcido, com braços e pernas alongados, e os olhos refletiam uma luz vermelha intensa, como se queimassem por dentro. Pedro tentou desmontar, mas parecia que a cela o prendia, apertando suas pernas e braços de forma invisível, impedindo qualquer movimento. O cavalo negro avançava lentamente, mas cada passo fazia o chão tremer. Ele sentiu uma força invisível puxando-o para frente, enquanto vozes sussurravam seu nome e gritavam ordens incompreensíveis. Cada relincho do cavalo parecia atravessar sua mente, provocando dor e confusão. À distância, outras figuras surgiram, montadas em cavalos que pareciam feitos de fumaça e sombras, rodeando Pedro e tornando impossível qualquer fuga. O medo se intensificou quando Pedro percebeu que as figuras não eram apenas espíritos, mas entidades presas entre o mundo real e o sobrenatural. Elas observavam cada gesto seu, esperando que ele cometesse algum erro. O cavalo negro avançou até ele, e Pedro sentiu mãos invisíveis tentando puxá-lo para baixo, enquanto sua respiração se tornava difícil. Cada passo do cavalo fantasma ecoava em sua mente como um tambor de guerra, lembrando de que aquele lugar não pertencia mais à realidade. A neblina espessa escondia formas que surgiam de repente, cavalos e pessoas deformadas, como se fossem produtos de um pesadelo vivo. Desesperado, Pedro conseguiu soltar parcialmente o corpo da cela, mas cada movimento parecia criar mais sombras ao seu redor. O cavalo negro avançava, silencioso, seguido por um grupo de criaturas que se moviam entre a névoa. Ele tropeçou e caiu, sentindo o chão frio e úmido. Um relincho final ressoou próximo, e quando levantou a cabeça, viu a figura principal do cavalo negro parada diante dele, com os olhos vermelhos brilhando, sem emitir nenhum som, apenas observando, aguardando que Pedro se levantasse. Era como se a própria cela tivesse vida, conectando a uma força antiga e maligna que desejava mantê-lo preso para sempre naquele momento entre vida e morte. Quando finalmente amanheceu, Pedro foi encontrado pelo caseiro da fazenda, em estado de choque, sem conseguir explicar o que aconteceu. A cela desaparecera, mas os rastros de cascos ao redor indicavam que o cavalo negro havia seguido seu próprio caminho de volta para a escuridão. Desde então, relatos surgiram na região de cavaleiros fantasmagóricos montados em cavalos negros, aparecendo para quem ousa se aproximar de antigas celas ou trilhas esquecidas. A lenda da cela do diabo permanece viva, e os que ouviram a história afirmam que é impossível ignorar o som de cascos e relinchos que parecem vir do nada, lembrando a todos que algumas forças não podem ser desafiadas e que os cavalos do além sempre estão à espreita. Tudo começou quando Clara, uma jovem fotógrafa de natureza, decidiu explorar um vale isolado conhecido entre os moradores como o Vale dos Cavalos Esquecidos. Havia histórias de cavalos selvagens que ninguém conseguia domar e relatos de viajantes que nunca retornaram. Clara, fascinada pela ideia de registrar imagens únicas, entrou no vale ao entardecer, carregando apenas sua câmera e uma mochila com suprimentos. Logo percebeu que o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo vento que passava entre as árvores. Mas havia algo estranho. Sombras se moviam entre a névoa, e os olhos de animais pareciam observá-la de forma insistente, mas nenhum som saía de seus corpos. Ao caminhar mais profundamente, Clara avistou o primeiro cavalo, grande, negro, imóvel, encarando-a fixamente. Seus olhos refletiam a pouca luz do entardecer,
por um instante, ela teve a sensação de que ele a reconhecia. Ao levantar a câmera, percebeu algo ainda mais perturbador. O cavalo parecia desaparecer e reaparecer em diferentes locais, como se o vale não obedecesse à lógica do espaço. Um frio intenso percorreu sua espinha e o som de cascos ecoou sem origem aparente. A neblina começou a se adensar, tornando cada passo perigoso e desorientador. Clara sentiu-se seguida, embora não houvesse ninguém visível. Enquanto tentava recuar, outros cavalos surgiram, todos negros e silenciosos, formando um círculo à sua volta. Cada relincho parecia vibrar na mente de Clara, provocando dor e confusão. As sombras dos cavalos se estendiam pelo chão e pelas árvores, formando figuras humanas que se contorciam em silêncio. Clara percebeu que estava presa em um ambiente que desafiava a realidade, como se o vale fosse um portal entre o mundo vivo e o mundo das sombras. Ao ouvir sussurros chamando seu nome, sentiu uma presença muito próxima, e a sensação de estar sendo observada tornou-se insuportável. A névoa se transformou em uma cortina quase sólida, e Clara começou a ver vultos de antigos viajantes presas naquele vale, com olhares desesperados e mãos estendidas em direção a ela. O cavalo negro que liderava o grupo avançou lentamente, enquanto as figuras humanas desapareciam nas sombras, deixando apenas os relinchos ecoando. Clara tentou gritar, mas sua voz não passava do peito. Cada passo que dava parecia levá-la mais fundo no vale, como se o chão se alongasse infinitamente, tornando impossível voltar pelo mesmo caminho. Desesperada, Clara percebeu que o vale escondia antigos segredos, marcas no chão, ossos de animais e de humanos misturados, indicando que outras pessoas haviam se perdido ali antes dela. Um vento frio trouxe vozes de advertência, e o cavalo líder começou a rodeá-la, cercando-a junto com os outros. As sombras dos cavalos agora se misturavam, formando figuras grotescas que pareciam pulsar, vivas e conscientes. Clara sentiu uma força invisível empurrando-a para o centro do círculo, onde o cavalo negro permanecia imóvel, seus olhos vermelhos brilhando intensamente, observando cada gesto seu, esperando por sua rendição. Quando finalmente o sol começou a nascer, Clara conseguiu escapar, correndo sem olhar para trás. Ao alcançar a borda do vale, percebeu que o lugar parecia ter se transformado, como se fosse impossível que estivesse ali apenas momentos antes. Os cavalos desapareceram na névoa, mas os relinchos ecoaram durante horas em sua mente. Desde então, fotógrafos e viajantes relatam sentir presenças ao se aproximar do vale, e aqueles que entram afirmam ouvir passos e sombras se movendo, mesmo quando não há ninguém por perto. A lenda do Vale dos Cavalos Esquecidos permanece viva, alertando que nem todo belo campo está livre de segredos, e que alguns cavalos carregam consigo a essência de lugares onde o tempo e a vida parecem se perder para sempre. Tudo começou quando Amanda, uma jovem estudante de veterinária, recebeu a oportunidade de passar um fim de semana em um antigo aras afastado da cidade, usado para treinamento de cavalos de corrida. Os moradores próximos contavam que ninguém conseguia permanecer no aras durante a noite sem sentir presenças estranhas ou ouvir sons que não existiam. Amanda, cética e fascinada pela história, decidiu aceitar o convite. Ao anoitecer, ela explorou os estábulos, notando que os cavalos mais velhos estavam inquietos, olhando fixamente para cantos escuros. Cada sombra parecia se mover de maneira independente, e o silêncio absoluto do lugar contrastava com os relinchos ocasionais, baixos e perturbadores. Enquanto verificava as baías, Amanda percebeu algo estranho. Um cavalo preto permanecia imóvel, olhando diretamente para ela com olhos que refletiam uma luz vermelha intensa. Cada passo dela fazia o chão de madeira rangir, mas o cavalo não se movia, embora a sensação fosse de que ele se aproximava lentamente. Uma névoa começou a surgir dentro do estábulo, cobrindo o ambiente, tornando difícil distinguir o real do imaginário. Sussurros surgiam das sombras, murmurando seu nome e contando histórias de antigos funcionários que haviam desaparecido misteriosamente. Amanda sentiu o ar ficar pesado, como se uma força invisível estivesse comprimindo seu peito,
tornando a respiração difícil. O cavalo negro começou a andar lentamente em sua direção, e cada relincho parecia atravessar sua mente, provocando dor e confusão. As sombras nas paredes começaram a se alongar, formando figuras humanas distorcidas que pareciam flutuar, tentando agarrá-la. Amanda percebeu que não estava sozinha. Outros cavalos surgiam das sombras, todos negros e silenciosos, formando um círculo em torno dela. Cada movimento que ela fazia parecia desencadear mais presença sobrenatural, como se o próprio Aras estivesse vivo, observando e testando sua coragem. O terror tomou conta dela, e a sensação de tempo se perder aumentou, criando um labirinto psicológico dentro do estábulo. Desesperada, Amanda tentou sair do estábulo, mas a porta parecia ter desaparecido, substituída por paredes que se estendiam e se moviam. Cada relixo ressoava como um aviso de que ela não poderia escapar sem enfrentar o que estava à sua frente. O cavalo líder avançou até ela, enquanto outros cavalos surgiam ao seu redor, cercando-a completamente. Sussurros antigos e gritos abafados se misturavam, narrando histórias de prisioneiros do Aras, vítimas da maldição que mantinha os cavalos e suas sombras aprisionados entre o mundo real e o sobrenatural. Amanda percebeu que havia entrado em um lugar onde nem o tempo, nem a realidade pertenciam mais ao mundo dos vivos. No auge do pânico, Amanda sentiu mãos invisíveis empurrando-a para o centro do círculo formado pelos cavalos negros. O cavalo líder inclinou a cabeça, encarando-a com olhos que pareciam atravessar sua alma. O ambiente ao redor se encheu de figuras humanas e animais deformados que surgiam e desapareciam na névoa. Cada relixo parecia gravar marcas invisíveis em sua mente, e a pressão no peito aumentava. Ela percebeu que qualquer tentativa de fugir só fortalecia a presença do Aras, tornando impossível escapar sem aceitar que havia entrado em um território dominado por forças antigas e malignas. Quando o primeiro raio de sol iluminou o Aras, Amanda finalmente encontrou a saída, mas o silêncio do local parecia ainda mais opressor. O cavalo negro e as sombras desapareceram, mas o terror psicológico permanecia, como se uma parte do Aras a tivesse seguido. Moradores próximos afirmam que aqueles que visitam o antigo estábulo relatam ouvir relinchos distantes e passos no chão, mesmo que nenhum cavalo esteja presente. A lenda do estábulo do silêncio continua viva, alertando que nem todo Aras é seguro, que algumas presenças nunca abandonam os lugares onde sofreram e foram esquecidas, mantendo vivos os horrores de gerações passadas. Tudo começou quando Rafael, um motociclista aventureiro, decidiu explorar uma estrada antiga que ligava duas cidades do interior. Conhecida pelos moradores como Estrada dos Cavalos, a rota era evitada à noite devido a histórias de desaparecimentos misteriosos. Ao cair da tarde, Rafael percebeu que a estrada estava coberta por uma neblina densa, tornando impossível enxergar além de alguns metros. De repente, no meio da neblina, surgiu a silhueta de um cavalo branco, imóvel, bloqueando seu caminho. Seus olhos refletiam a pouca luz do entardecer e algo nele parecia sobrenatural, como se estivesse flutuando sobre o solo. Curioso, Rafael aproximou-se da figura, mas ao se mover, percebeu que a estrada atrás dele parecia ter desaparecido, como se ele estivesse preso em um espaço que não obedecia às leis da realidade. O cavalo começou a avançar lentamente, sem fazer barulho, e sombras começaram a surgir ao redor, projetando formas humanas deformadas pelas árvores. Ele sentiu um frio intenso e uma presença que o observava, enquanto ecos de relinchos surgiam de todas as direções, confundindo sua percepção. Cada passo do cavalo fantasma parecia seguir o ritmo de seu próprio coração, acelerando conforme ele tentava recuar. Rafael tentou ligar a moto, mas o motor falhou misteriosamente. Um vento frio percorreu toda a estrada, trazendo sussurros que repetiam seu nome, misturados com gritos abafados de socorro. O cavalo agora estava mais próximo. Uma névoa espessa começou a se formar ao redor dele, tornando impossível enxergar qualquer outro objeto. Rafael percebeu que não se tratava de um animal comum, mas de uma entidade que guardava a estrada, destinada a punir ou prender quem ousasse atravessá-la à noite.
O medo tomou conta dele, e cada sombra parecia ganhar vida própria, estendendo braços e rostos que surgiam e desapareciam rapidamente. O cavalo avançou silenciosamente, e Rafael percebeu que não havia como fugir para os lados. A estrada parecia se curvar de forma impossível, formando um corredor sem saída. Cada relincho que ecoava parecia corroer sua mente, criando imagens de pessoas que haviam desaparecido ali, presas em uma eternidade de terror. Ele sentiu mãos invisíveis agarrá-lo, puxando-o para frente, enquanto seu corpo parecia paralisar. A sensação de estar cercado por algo que não podia ser visto nem tocado aumentava a cada instante. Ele compreendeu que a estrada não era apenas perigosa, mas amaldiçoada por forças que existiam há gerações. Desesperado, Rafael decidiu enfrentar a presença e seguir em frente, mesmo sem controlar a moto. O cavalo fantasma o acompanhava, imóvel ao lado, como se fosse a própria encarnação da estrada. Ao longe, figuras espectrais surgiam, cavalos e pessoas, todas cercando-o silenciosamente. O vento agora trazia vozes de advertência, e relinchos ecoavam em diferentes tons, confusos e angustiantes. Cada passo parecia atravessar dimensões, e Rafael sentiu que a estrada o mantinha preso em um ciclo interminável de medo e desorientação, como se fosse parte de um pesadelo que não podia terminar. Quando finalmente a neblina começou a se dissipar com o nascer do sol, Rafael percebeu que havia chegado à saída da estrada. O cavalo fantasma desapareceu, mas o som de cascos e relinchos continuou ecoando em sua mente, lembrando de que o que ele vivenciou não era apenas imaginação. Desde então, moradores alertam viajantes para nunca atravessar a estrada à noite, e quem tenta ignorar o aviso relata encontros com a mesma entidade. O cavalo fantasma da estrada velha, que observa, persegue e lembra que algumas estradas guardam horrores antigos, onde a linha entre o real e o sobrenatural deixa de existir. Tudo começou quando Daniel, um jovem aventureiro, decidiu acampar em uma região conhecida como Bosque Negro, famosa por suas trilhas e histórias de desaparecimentos. Os moradores locais alertavam sobre cavalos que apareciam à noite, solitários ou acompanhados de sombras, mas ele ignorou os avisos, atraído pelo desafio e pela oportunidade de fotografar animais selvagens. Ao cair da noite, uma névoa espessa envolveu o bosque, tornando cada árvore e pedra quase indistinguíveis. O som de galhos quebrando ecoava à distância, e Daniel percebeu movimentos rápidos entre as sombras, sem conseguir identificar exatamente o que se aproximava. Enquanto caminhava, ele avistou um grupo de cavalos negros, imóveis, encarando-o fixamente com olhos que refletiam a luz da lanterna. Um frio intenso percorreu seu corpo, e ele sentiu uma presença invisível observando cada movimento seu. Quando tentou se aproximar, os cavalos recuaram lentamente, como se guiassem-no para o coração do bosque. Daniel começou a ouvir relinchos distantes, misturados a sussurros indistintos, formando palavras incompreensíveis que pareciam tentar comunicar algo. Cada passo seu parecia ser seguido por ecos de cascos que não pertenciam a nenhum animal visível. A tensão aumentou quando percebeu figuras humanas surgindo entre as árvores, deformadas e distorcidas, acompanhadas de cavalos negros que surgiam do nada, circulando sem emitir som. O bosque parecia se estender infinitamente, e Daniel sentiu-se preso em um labirinto que não obedecia às leis da realidade. Cada relincho parecia ressoar dentro de sua mente, provocando dor e desorientação. O ar ficou pesado, quase sufocante, e o medo de que aquelas entidades sobrenaturais fossem atacá-lo tornou-se palpável, como se o bosque inteiro estivesse vivo e consciente de sua presença. Desesperado, Daniel tentou recuar, mas a névoa se adensou, bloqueando qualquer visão da saída. Os cavalos negros começaram a cercá-lo, formando um círculo, enquanto figuras humanas deformadas flutuavam entre as árvores, observando. Cada sombra parecia se mover de forma independente, avançando sem que ele pudesse identificar a origem. Um relincho prolongado ecoou em sua mente, e Daniel sentiu como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis para o centro do círculo, onde o cavalo líder permanecia imóvel,
seus olhos brilhando em vermelho intenso, transmitindo uma sensação de ameaça iminente. No ápice do terror, Daniel sentiu que o tempo no bosque se alterava. Cada passo que dava parecia durar horas, e o espaço parecia se estender infinitamente. O cavalo negro avançava silenciosamente, seguido por outros, e a sensação de estar preso em um lugar onde a realidade se confundia com o pesadelo tornou-se esmagadora. Ele percebeu ossos e objetos antigos espalhados pelo chão, lembranças de visitantes que nunca haviam saído do bosque. O relincho final reverberou em sua mente como um martelo. Ele sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, empurrando-o cada vez mais para o centro do círculo sobrenatural. Quando finalmente amanheceu, Daniel conseguiu escapar, mas a experiência o deixou em estado de choque. Ao olhar para trás, o bosque parecia normal, sem sinais dos cavalos ou das sombras que o cercaram durante a noite. No entanto, ele sabia que havia algo que o observava de longe, mantendo viva a lembrança do horror. Desde então, moradores afirmam que quem entra no bosque negro à noite pode ouvir relinchos e passos vindos do nada, e os cavalos fantasmagóricos ainda esperam silenciosamente, prontos para capturar aqueles que ousam ignorar os avisos, perpetuando a lenda dos cavalos do bosque negro como um pesadelo eterno entre sombras e névoa. Tudo começou quando Felipe, um jovem estudante de história, decidiu explorar uma ponte antiga que atravessava um rio em uma cidadezinha do interior. Os moradores contavam que, durante a noite, um cavalo fantasmagórico aparecia no centro da ponte, observando quem ousasse atravessá-la. Curioso e cético, Felipe resolveu registrar imagens da ponte ao entardecer. Quando o sol se pôs, uma neblina começou a subir do rio, cobrindo parcialmente a estrutura. Foi então que ele avistou o primeiro cavalo, negro como a noite, parado no centro da ponte, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão, fixos nele como se o conhecesse. Felipe aproximou-se lentamente, mas sentiu o vento parar de repente, e uma estranha pressão tomou conta do ambiente. O cavalo não se movia, mas relinchava baixo, emitindo um som que parecia atravessar a mente do jovem. Cada passo dado pelo estudante parecia ecoar em dobro, e as tábuas da ponte rangiam de forma irregular, como se estivessem vivas. Ao olhar para o rio, percebeu reflexos distorcidos de pessoas que jamais estiveram ali, presas em poses de desespero, observando-o em silêncio. A sensação de que estava sendo vigiado por algo sobrenatural aumentava a cada segundo. De repente, a névoa se adensou, tornando impossível enxergar além de alguns metros. O cavalo negro começou a se mover lentamente em sua direção, mas não tocava o chão de forma perceptível, parecendo flutuar. Felipe tentou recuar, mas sentiu o corpo pesado, como se estivesse preso a uma força invisível. Sussurros surgiam da névoa, avisando sobre o perigo iminente, mas em línguas antigas e incompreensíveis. Cada relincho do cavalo reverberava em sua mente, confundindo a percepção do espaço e do tempo, e o jovem começou a duvidar de sua própria sanidade. O cavalo negro avançou até quase tocá-lo, e Felipe percebeu que não estava sozinho. Sombras surgiram em torno da ponte, formando figuras humanas deformadas e cavalos fantasmagóricos, todas fixas nele, aguardando um gesto seu. O vento carregava vozes de antigos viajantes que haviam desaparecido, sussurrando nomes e histórias que pareciam ecoar de outra dimensão. O medo tomou conta de Felipe, e ele sentiu como se cada movimento seu fosse observado e julgado. A ponte, antes sólida, parecia se transformar em um corredor interminável, onde passado, presente e futuro se misturavam em um ciclo de horror sem fim. Desesperado, Felipe tentou correr, mas suas pernas não obedeciam completamente, e cada passo parecia atrasar mais o movimento. O cavalo negro avançava silenciosamente, acompanhado por outros espectros que surgiam da névoa. Reflexos na água do rio mostravam imagens de horrores antigos, pessoas desaparecidas e cavalos mutilados, enquanto o relincho ecoava como um aviso de que ele estava em um território que não pertencia mais ao mundo dos vivos. A pressão aumentava, sufocando e desorientando,
deixando claro que escapar seria quase impossível sem enfrentar o que os espíritos queriam. Quando o primeiro raio de sol apareceu, Felipe encontrou a saída da ponte, mas algo mudou nele. O olhar do cavalo negro ainda estava gravado em sua mente, como se ele tivesse visto e registrado cada detalhe do encontro. Os moradores locais relatam que, até hoje, à noite, é possível ouvir relinchos vindos da ponte, acompanhados de sombras de cavalos flutuantes. E aqueles que atravessam a ponte sozinhos contam ter sentido uma presença que os observa e os acompanha, lembrando que o cavalo da ponte antiga não é apenas uma lenda, mas uma entidade que guarda lugares esquecidos e atrai os incautos para um pesadelo eterno, onde tempo, espaço e vida se confundem. Tudo começou quando Gustavo, um jovem fotógrafo de paisagens, ouviu falar de um antigo campo abandonado conhecido entre os moradores como Campo da Noite Vermelha. A história dizia que, à noite, surgia um cavalo fantasmagórico com olhos rubros que observava qualquer intruso, trazendo desgraça para quem ousasse permanecer ali. Fascinado pelo desafio e pela oportunidade de capturar algo único, Gustavo decidiu explorar o campo ao entardecer, levando apenas sua câmera e uma lanterna. Conforme caminhava, uma névoa densa começou a surgir, cobrindo tudo ao redor e tornando impossível enxergar além de poucos metros. O silêncio era absoluto, quebrado apenas por galhos que se quebravam sob seus próprios pés. Enquanto avançava, Gustavo avistou o primeiro cavalo, negro, grande, com crina esvoaçante e olhos vermelhos intensos que pareciam brilhar na escuridão. O campo, que antes parecia vazio, agora se enchia de sombras se movendo rapidamente, como se o terreno estivesse vivo. Cada passo do cavalo fantasma era acompanhado de relinchos baixos, reverberando em sua mente, provocando uma sensação de ansiedade e desorientação. Gustavo tentou fotografar, mas a câmera não captava nada, apenas imagens borradas e distorcidas. O vento carregava vozes de advertência, sussurrando seu nome e histórias de viajantes desaparecidos, aumentando o terror silencioso que envolvia o local. O cavalo avançou lentamente, e Gustavo percebeu que não era apenas um animal, mas uma presença consciente, quase humana, com intenções desconhecidas. Outros cavalos surgiram entre as sombras, formando um círculo ao redor dele, como se estivessem observando, julgando cada gesto. As sombras começaram a se alongar, transformando-se em figuras humanas deformadas, presas entre o mundo real e o sobrenatural. O medo tomou conta de Gustavo, e ele sentiu que a gravidade e o tempo ao seu redor haviam mudado. Cada movimento parecia durar horas, e a sensação de aprisionamento tornava impossível qualquer fuga. Desesperado, Gustavo tentou correr, mas o terreno parecia se transformar sobre seus pés, formando trilhas que se repetiam e levavam sempre ao centro do campo, onde o cavalo negro permanecia. Cada relincho ecoava em sua mente, misturado a vozes que gritavam e sussurravam simultaneamente, confundindo sua percepção da realidade. As figuras humanas que surgiam das sombras pareciam imitar antigos visitantes, refletindo o medo e o desespero deles. A presença do cavalo negro parecia expandir-se pelo campo, tornando tudo ao redor parte de um pesadelo vivo. Gustavo sentiu mãos invisíveis segurando seus braços e empurrando-o em direção ao cavalo líder. A névoa se fechou completamente, tornando impossível enxergar qualquer saída. Outros cavalos surgiam da bruma, todos negros, imóveis, mas com olhos que brilhavam intensamente, transmitindo ameaça e domínio sobre o espaço. Cada relincho parecia registrar algo em sua mente, como se estivesse sendo marcado por uma força antiga e maligna. O medo de se perder para sempre naquele campo crescia a cada segundo, deixando claro que ali não havia lógica nem possibilidade de resgate. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Gustavo finalmente encontrou a saída do campo. Mas ao olhar para trás, percebeu que os cavalos e as sombras haviam desaparecido, deixando apenas o silêncio absoluto. Apesar de estar fora do campo, ele ainda sentia a presença do cavalo negro, como se algo de sua essência tivesse seguido. Moradores locais alertam que quem visita o Campo da Noite Vermelha nunca retorna da mesma forma,
Muitos sentem relinchos distantes, passos e sombras que os observam, lembrando que o cavalo da Noite Vermelha não é apenas uma lenda, mas uma entidade que guarda seu território, aprisionando a mente e a alma de quem ousa invadir seu domínio. Tudo começou quando Lucas, um jovem fotógrafo e amante de cavalos, ouviu falar de um aras abandonado nos arredores da cidade. Os moradores diziam que, à noite, o aras ganhava vida de forma sobrenatural. Cavalos corriam sozinhos pelos campos, sombras se moviam entre os estábulos e sussurros assustadores eram ouvidos sem que ninguém estivesse presente. Fascinado e cético, Lucas decidiu explorar o local ao entardecer, com câmera e lanterna em mãos. Ao entrar no aras, ele percebeu que o ar estava mais frio do que o normal, e um cheiro forte de ferrugem misturado com terra úmida o envolvia, dando a sensação de que o lugar ainda carregava memórias de antigos horrores. Enquanto explorava os estábulos, Lucas notou cavalos imóveis, com olhos que pareciam brilhar na penumbra. Cada sombra se movia de forma independente, e relinchos baixos e distantes ecoavam pelo aras. Ele sentiu que algo o observava, mesmo sem ter contato visual com qualquer presença física. Ao se aproximar de uma das baías, percebeu marcas de arranhões recentes no chão e pedaços de ferraduras quebradas espalhados pelo solo, como se algum animal tivesse tentado escapar de algo invisível. A sensação de perigo tornou-se crescente, e ele percebeu que aquele lugar não era apenas abandonado, mas possuía vida própria, capaz de manipular a realidade ao redor. De repente, uma névoa espessa começou a surgir dentro dos estábulos, e uma sensação de sufocamento tomou conta de Lucas. Ele tentou recuar, mas sentiu como se estivesse sendo puxado para o centro do aras. Um cavalo branco surgiu do nada, maior do que qualquer animal normal, com olhos negros e profundos que pareciam perfurar sua alma. A cada relincho, o chão parecia tremer levemente, e sombras deformadas de outros cavalos e figuras humanas surgiam, cercando-o lentamente. Lucas tentou gritar, mas a voz não saía. Parecia que o aras consumia não apenas o corpo, mas também o som e a própria mente. O cavalo branco começou a cercá-lo, acompanhado por outros cavalos negros que surgiam da névoa, formando um círculo perfeito ao redor de Lucas. Ele percebeu que cada sombra e cada relincho carregavam memórias de pessoas que haviam desaparecido no aras, presas entre a realidade e o sobrenatural. As paredes e árvores pareciam se mover, criando corredores impossíveis, e o aras se transformava a cada instante, desafiando qualquer tentativa de fuga. Cada passo gerava ecos de horrores passados, e Lucas sentiu a presença das entidades crescendo, como se o próprio aras estivesse vivo e consciente de sua presença. Desesperado, Lucas tentou fugir correndo, mas o aras parecia infinito. A névoa e as sombras criavam ilusões de espaço que o impediam de encontrar a saída. O cavalo branco avançava silenciosamente, e os outros cavalos surgiam de todos os lados, bloqueando qualquer caminho. Sussurros antigos se transformavam em gritos de alerta, ecoando em sua mente e deixando-o desorientado. Ele percebeu que cada movimento que fazia apenas fortalecia a presença do aras, como se estivesse preso em um ciclo interminável de terror e loucura, destinado a manter vivos os horrores que habitavam aquele lugar há décadas. Quando finalmente o sol começou a nascer, Lucas conseguiu alcançar a saída, mas estava em estado de choque, sem conseguir falar. Ao olhar para trás, o aras parecia normal, silencioso e abandonado, mas ele sabia que havia algo mais. O relincho distante de um cavalo fantasma ainda ecoava em sua mente, lembrando-o de que as entidades que habitavam o aras permaneciam à espreita, prontas para capturar qualquer um que se aproximasse à noite. Moradores da região afirmam que, até hoje, à noite, é possível ouvir cascos e sussurros vindos do aras, e quem ousa se aproximar não retorna da mesma forma, carregando consigo o medo eterno do aras da meia-noite, onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz completamente. Tudo começou quando Mariana, uma jovem jornalista,
decidiu investigar antigas lendas sobre cavalos que apareciam em trilhas rurais durante a madrugada. Segundo relatos, viajantes que encontravam esses cavalos eram perseguidos por figuras fantasmagóricas e, em muitos casos, nunca mais voltavam. Ela chegou à trilha ao entardecer, equipada com câmera, lanternas e gravador de áudio, determinada a registrar algo sobrenatural. O caminho era estreito e cercado por árvores densas, criando sombras que pareciam se estender e se mover, tornando o ambiente cada vez mais opressor. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento entre os galhos secos e ocasionais relinchos distantes. À medida que Mariana avançava, percebeu uma névoa surgir, envolvendo o caminho à sua frente. Um cavalo negro surgiu do nada, parado no meio da trilha, encarando-a com olhos que refletiam a luz da lanterna. O coração dela acelerou. Uma sensação de medo absoluto tomou conta de seu corpo. Cada passo que dava parecia provocar uma reação. O cavalo avançava silenciosamente, enquanto sombras surgiam entre as árvores, formando figuras humanas distorcidas, como se fossem viajantes antigos, aprisionados no espaço entre vida e morte. Mariana tentou recuar, mas parecia que a trilha se estendia infinitamente, levando-a para dentro de um pesadelo sem saída. O cavalo começou a rodeá-la lentamente, acompanhado por outros cavalos que surgiam da névoa. Cada relincho reverberava em sua mente, provocando desorientação e dor. As figuras humanas entre as árvores gesticulavam de forma desesperada, tentando comunicar algo que Mariana não conseguia compreender. O medo aumentava, e a sensação de estar cercada por forças invisíveis tornou-se esmagadora. Cada passo parecia criar novas sombras, novas entidades surgindo da névoa, enquanto a trilha se transformava em um labirinto que desafiava a lógica e a realidade. Mariana sentiu mãos invisíveis segurando seus braços e tentando puxá-la para o centro do círculo formado pelos cavalos negros. Um relincho prolongado ecoou em sua mente, e o cavalo líder avançou lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ela percebeu que qualquer movimento errado poderia selar seu destino ali, presa para sempre no ciclo da cavalgada do além. As figuras humanas surgiam e desapareciam entre as árvores, mostrando expressões de desespero e agonia, enquanto os cavalos fantasmagóricos avançavam silenciosamente, mantendo-a cercada e sem possibilidade de fuga. Desesperada, Mariana tentou correr, mas o terreno parecia mudar constantemente, confundindo sua percepção e tornando impossível identificar o caminho de saída. Cada relincho e sombra reforçava a sensação de que o bosque estava vivo, consciente de sua presença. O cavalo líder inclinou a cabeça, olhando diretamente para Mariana, como se estivesse avaliando sua coragem e sanidade. A névoa se tornou quase sólida, e vozes distantes começaram a se misturar com os relinchos, formando gritos de advertência que ecoavam sem cessar. A sensação de aprisionamento psicológico atingiu seu ápice, deixando claro que o bosque não permitiria que ela escapasse sem enfrentar a força sobrenatural que ali habitava. Quando finalmente a primeira luz do amanhecer tocou a trilha, Mariana encontrou a saída, exausta e em estado de choque. Mas o som de cascos e relinchos ainda ecoava em sua mente, como se algo de sua essência tivesse permanecido no bosque. Moradores da região alertam que a trilha continua assombrada e que a cavalgada do além permanece ativa, pronta para envolver qualquer viajante solitário em seu ciclo de pesadelos e sombras. Aqueles que sobrevivem afirmam que a experiência muda para sempre a percepção da realidade, deixando uma sensação permanente de que as entidades que habitam a trilha ainda os observam, lembrando que nem todo caminho seguro está livre de horrores. Tudo começou quando Letícia, uma jovem estudante de arquitetura, decidiu explorar uma antiga casa abandonada nos arredores da cidade. A construção estava cercada por lendas de cavalos fantasmagóricos que apareciam no quintal à noite, observando qualquer intruso. Letícia, intrigada com a história e procurando inspiração para um projeto fotográfico, entrou na propriedade ao anoitecer, carregando apenas câmera e lanterna. O ar estava pesado, úmido e com cheiro de mofo,
e o silêncio absoluto era interrompido apenas por galhos secos quebrando sob seus passos. Conforme se aproximava do estábulo abandonado, sombras começaram a se mover entre árvores e paredes, como se observassem cada movimento seu. Ao chegar ao estábulo, Letícia avistou o primeiro cavalo, negro, grande, com olhos brilhantes que pareciam refletir não apenas a luz, mas algo mais profundo, sobrenatural. Um frio intenso percorreu seu corpo, e ela sentiu como se estivesse sendo observada por algo consciente e antigo. Quando tentou fotografar, a câmera falhou, mostrando apenas imagens distorcidas e borradas. Relinchos baixos e estranhos surgiam de todos os lados, ecoando pelo quintal e pelas paredes da casa, confundindo seus sentidos e criando a sensação de que o local estava vivo e consciente de sua presença. O cavalo começou a avançar silenciosamente, e sombras humanas deformadas surgiam entre as árvores e paredes, como viajantes ou antigos moradores presos entre dimensões. Letícia tentou recuar, mas o chão parecia se mover, as paredes se alongavam, tornando impossível encontrar a saída. Cada relincho parecia se infiltrar em sua mente, provocando confusão e desorientação. A sensação de medo aumentava a cada instante, e o ar ficou mais pesado, quase sufocante, enquanto novas figuras de cavalos surgiam da escuridão, cercando-a em um círculo invisível, pronto para prendê-la dentro de seu próprio terror. Desesperada, Letícia tentou correr, mas a casa e o quintal pareciam se transformar, formando corredores impossíveis e armadilhas invisíveis. O cavalo negro aproximou-se lentamente, enquanto outros cavalos surgiam da névoa, todos imóveis, mas com olhos brilhando intensamente. Sussurros antigos se misturavam aos relinchos, narrando histórias de antigos visitantes que haviam desaparecido, deixando apenas fragmentos de suas memórias presas no local. Um medo psicológico atingiu seu ápice, e Letícia percebeu que qualquer tentativa de fuga aumentava a pressão das entidades, tornando claro que a casa não permitiria que alguém saísse ileso. O cavalo líder inclinou a cabeça e avançou até Letícia, enquanto sombras humanas se aproximavam silenciosamente, estendendo mãos invisíveis para segurá-la. O ar parecia vibrar com energia sobrenatural, e cada relincho reverberava em sua mente, criando imagens de horrores antigos e desespero absoluto. Letícia sentiu que cada passo a levava mais fundo na casa, como se o espaço e o tempo ali fossem manipulados pelas entidades, tornando impossível distinguir o real do imaginário. A pressão e o medo físico tornavam cada respiração dolorosa, mantendo-a presa no limiar entre vida e pesadelo. Quando o primeiro raio de sol iluminou a propriedade, Letícia conseguiu escapar, mas não sem carregar o trauma da experiência. Ao olhar para trás, a casa parecia silenciosa e vazia, mas o eco distante de relinchos ainda ressoava em sua mente, lembrando-a de que a presença do cavalo fantasma ainda a observava. Moradores da região alertam que a antiga casa continua assombrada e que qualquer um que se aproxime à noite pode ouvir passos, relinchos e sombras se movendo entre as paredes, mostrando que o cavalo da casa abandonada não é apenas uma lenda, mas uma entidade que mantém seu domínio sobre o lugar, aprisionando a mente e a alma de quem ousa invadir seu território. Tudo começou quando Eduardo, um jovem fazendeiro, ouviu histórias de moradores sobre um cavalo que aparecia nas montanhas do Vale do Silêncio. Segundo a lenda, qualquer pessoa que encontrasse o cavalo à noite seria perseguida até o amanhecer por presenças invisíveis que sussurravam e observavam cada movimento. Movido pela curiosidade e pelo desejo de registrar algo único, Eduardo decidiu subir até o vale ao anoitecer. O caminho estreito e íngreme era cercado por árvores altas e densas, e a névoa começou a surgir conforme ele avançava, tornando difícil distinguir o real do imaginário. Cada passo parecia ecoar no silêncio absoluto, criando uma sensação de que ele já estava sendo observado. Enquanto caminhava, Eduardo avistou o cavalo pela primeira vez, negro como a noite, parado no meio do vale, com olhos que brilhavam como brasas. O ar ficou pesado e um frio intenso percorreu seu corpo. A cada relincho do animal, ecos surgiam ao redor, distorcendo o som e confundindo sua percepção. Sombras começaram a se mover entre as árvores,
assumindo formas humanas e deformadas, como viajantes antigos que haviam desaparecido. Eduardo tentou recuar, mas a sensação era de que o terreno se expandia infinitamente, levando-o para o centro do vale, onde o cavalo permanecia imóvel, observando cada gesto com atenção sobrenatural. O cavalo começou a se aproximar lentamente, e figuras humanas surgiam entre a névoa, circulando. Cada relincho reverberava em sua mente, provocando dor e desorientação. Eduardo percebeu que não estava lidando com um animal comum, mas com uma presença consciente e maligna, capaz de manipular o espaço e o tempo ao seu redor. As sombras flutuantes pareciam formar um labirinto invisível, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. O terror psicológico aumentava a cada segundo, e a sensação de aprisionamento tornou-se esmagadora, como se o próprio vale estivesse vivo e atento, monitorando cada um de seus passos. Desesperado, Eduardo tentou correr, mas o terreno mudava continuamente, criando trilhas que levavam sempre de volta ao cavalo negro. As figuras humanas flutuantes estendiam mãos invisíveis, tocando-o e puxando-o cada vez mais para o centro do vale. A névoa se tornou quase sólida, e cada relincho parecia marcar sua mente com um medo profundo. Ele percebeu que o cavalo não estava sozinho. Outros cavalos surgiam da névoa, formando um círculo quase impenetrável, observando cada gesto seu, mantendo-o sob controle absoluto. O medo de não escapar vivo tornou-se palpável e intenso. O cavalo líder inclinou a cabeça, encarando Eduardo com olhos que pareciam perfurar sua alma, enquanto outros cavalos surgiam e desapareciam na névoa. Sussurros antigos misturavam-se aos relinchos, contando histórias de viajantes desaparecidos, deixando claro que o vale havia acumulado horrores por gerações. Eduardo sentiu sua respiração faltar e o corpo paralisar parcialmente, como se estivesse preso entre dimensões. Cada passo errado parecia condená-lo a permanecer ali, parte de um ciclo eterno de terror, onde espaço, tempo e realidade se confundiam sob o domínio do cavalo do vale. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o vale, Eduardo conseguiu encontrar a saída, mas não sem carregar o trauma da experiência. Ao olhar para trás, não havia sinais dos cavalos ou das sombras, mas o relincho distante ainda ecoava em sua mente. Moradores alertam que o último cavalo do vale continua à espreita à noite, pronto para perseguir e aprisionar qualquer intruso que adentre o vale. Aqueles que sobrevivem afirmam que a experiência altera permanentemente a percepção da realidade, deixando claro que algumas entidades nunca abandonam seu território, mantendo vivos os horrores e o medo de gerações passadas, perpetuando a lenda do cavalo que nunca permite escapar.